ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João 13, que diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus já sabia que já tinha chegado o tempo dele voltar para o Pai. E Jesus amou os seus. Jesus amou até o fim. Estava sendo servido jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo induziu Judas a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus já sabia que o Pai, Deus, já tinha colocado tudo debaixo do poder do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus veio de Deus e habitou aqui na terra. E ele sabia que já estava voltando para Deus. Aleluia. Assim, levantou da mesa, Jesus levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, Jesus derramou água numa bacia e colocou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Simão Pedro perguntou: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu para Simão Pedro: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus a Simão Pedro: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus se referia a Judas Iscariotes,
que todos os seus discípulos estavam limpos. Mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Jesus perguntou, disse: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus disse: eu lhe dei um exemplo a vocês, para que vocês façam como lhe fiz. Jesus disse: eu dei um exemplo para vocês, para que vocês o façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: agora que vocês sabem essas coisas, felizes se praticarem. Jesus deixou exemplo se vocês agora sabem, eu já dei um exemplo para vocês, mas vocês são felizes se vocês praticarem. Jesus prediz que será traído. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Jesus Cristo falando ao seu discípulo que ele não estava se referindo a todos. Jesus Cristo disse: eu conheço quem eu escolhi. E Jesus conhece todos os seus discípulos. Jesus conhece quem ele escolheu, por dentro e por fora. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Jesus diz: isso acontece para que a Escritura se cumpra. Porque passará o céu e a terra,
Mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra do Senhor, as escrituras têm se cumprido. Está se cumprindo. E vai continuar a se cumprir. Jesus disse, mas isto acontece para que se cumpra as escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Jesus falando de Judas Iscariotes, que partilhava o pão com o Senhor Jesus e se voltou contra o Senhor Jesus. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhe garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Quem receber aquele que eu enviar, Jesus Cristo disse, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber aquele que Jesus enviar, está recebendo o Senhor Jesus. E quem recebe o Senhor Jesus, recebe aquele que enviou, que é o Pai. Que enviou Jesus ao mundo. Para morrer na cruz do Calvário por nós. Que deu a sua vida por nós. Para nos salvar. Para nos dar a vida eterna. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: diga-lhe que certamente um de vocês me trairá. Os 12 discípulos estavam ali. Jesus falou: certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem Jesus se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para este discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. O apóstolo Pedro fez sinal para o discípulo que Jesus amava, que estava reclinado nele. Perguntasse ao Senhor Jesus a quem era que o Senhor Jesus estava se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Ramás. Então, Jesus
molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Jesus disse para Judas Iscariotes, o traidor. O que você está para fazer, façam agora. Faça depressa. O que você está para fazer, faça depressa. Disse-lhe Jesus a Judas. Mas ninguém à mesa entendia. Ninguém na mesa entendeu. Porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que Judas comeu o pão, Judas saiu e era noite. Jesus prediz que Pedro o negará. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, Jesus tratava com amor os seus discípulos. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E, como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Ramás. Um novo mandamento lhe dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Um novo mandamento dou a vocês: ame uns aos outros, como eu vos amei. Esse mandamento novo que Jesus dá: ame-se uns aos outros, como eu vos amei. Assim como Jesus o amou, viveu aqui na terra 33 anos, morou aqui na terra, amou até o fim. Jesus Cristo disse: ame uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros.
Esse mandamento que Jesus os ensina. Que ame uns aos outros. Jesus Cristo diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. O homem que viveu aqui na terra, que nunca pecou, foi o Senhor Jesus. E vivia amando aqui, viveu aqui amando até o fim. E ele disse: eu deixo um novo mandamento para vocês, filhinhos. Ame uns aos outros. Ame como eu vos amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você amar uns aos outros. É assim que todos saberão que vocês são meus discípulos, se você amar uns aos outros, como eu vos amei. Se vocês amarem uns aos outros, é assim que todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu a Simão Pedro: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão. Para onde eu vou? Vocês não. Jesus disse para o apóstolo Pedro: para onde eu vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Jesus ia morrer. Ser sepultado, depois ressuscitar. E ele estava aqui na terra com os discípulos. E Pedro pergunta: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Jesus ia para o céu, sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. E Pedro estava ali com ele e os seus discípulos. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti, Pedro disse. Então Jesus respondeu para Pedro:
você dará a vida por mim? Jesus fez essa pergunta para Pedro. Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus disse que Pedro ia negar também. Jesus disse que Pedro ia negar. Jesus respondeu a Pedro: você dará a vida por mim, Pedro? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aconteceu. Pedro negou sim. O Senhor Jesus, antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Que Deus nos abençoe.